Hoje tem São Paulo no Morumbi e é para lá que a gente vai ao vivo com o José Paes, equipe já classificada, mas a busca é pelo primeiro lugar do grupo, né, Zé? Mas a missão não é fácil. Muito boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aí o Gazeta Esportiva. Pois é, a missão não é nada fácil. Daqui a pouquinho o São Paulo entra em campo aqui no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, às 9h30 da noite, para enfrentar o Sporting Cristal do Peru. É o último jogo aí desta fase de grupos. São Paulo que está no grupo E da Copa Libertadores da América. O tricolor está na segunda posição, como você bem disse aí, já está classificado, tem 8 pontos. O líder da chave é o Racing da Argentina, que tem 11 pontos. E o São Paulo entra em campo hoje brigando pela liderança, viu, Michele? Temos aí a matemática que o tricolor precisa acompanhar para se classificar em primeiro neste grupo E. Então coloca aí na tela pra gente, diretor, olha só. São Paulo precisa ganhar do Sporting Cristal hoje aqui no Morumbi e torcer por uma derrota do Racing lá na Argentina para o Rentistas do Uruguai. Se isso acontecer, São Paulo chega aos mesmos 11 pontos do Racing e aí passa o Racing no saldo de gols, já que São Paulo e Racing hoje eles têm o mesmo saldo de gols. Isto posto, vamos falar um pouquinho de Daniel Alves, Michele. Pois é, o Tite, técnico da seleção brasileira, tinha convocado o Daniel Alves para os 2 próximos jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Catar, contra o Equador no dia 4 em Porto Alegre e contra o Paraguai no dia 8 lá em Assunção. Mas o Daniel Alves foi cortado pelo Tite porque está com um trauma no joelho direito, trauma que ele sofreu no primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então o Daniel Alves foi cortado e o Emerson, de 22 anos, lateral lá do Betis da Espanha, foi convocado no lugar do Daniel Alves. O Emerson tinha sido convocado para fazer parte da seleção olímpica do André Jardine, que inclusive já foi técnico aqui do São Paulo, mas agora foi puxado pelo Tite para a seleção principal. E o Daniel Alves, ontem, ele foi eleito aí o melhor lateral direito do Campeonato Paulista pela Federação Paulista de Futebol. E lá na premiação, o Daniel Alves fez questão de colocar um pouquinho de polêmica nisso aí. Disse que é um desperdício um jogador da classe dele jogar só ali na lateral direita. Vamos conferir então Daniel Alves, Michele. Guardiola... Né? Ninguém duvida que ele é um excelente lateral. Eu tô aqui lateral, realizando meu sonho de criança. Impressionante. O que você achou, Miller? Aquela frase aquela frase que diz o sábio: glória a mim, louvado seja eu. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Michele. Eu tô aqui realizando meu sonho de criança. É verdade? É mesmo? Sonho de criança? Mas ele se consagrou a carreira inteira como lateral. Mas parece que ele não gostava, né? É um desperdício. Ô, Michele, ele mandou contratar o Fernando Diniz. Isso é bem verdade, todo mundo sabe disso. E ele fazia o que queria com o Fernando Diniz, né? Ele era um falso lateral. Exato, ele era um falso. Quer dizer, o Crespo colocou ele na lateral, jogou bem na lateral com o Crespo e não está contente com a posição. E foi convocado pelo Tite para jogar na lateral, quer dizer. Não gosta. E não tem lateral no Brasil, na seleção brasileira, na próxima Copa. E ele pode ter, assim, uma chance de ser... Com 38 anos. Disputar mais uma Copa, quer dizer, não está contente? Pelo amor de Deus. Quer dizer, ele aí fez uma crítica ao Crespo. Fez. E não está contente, foi campeão paulista, eleito o melhor jogador da posição pela Federação Paulista, Rafa. E não está contente? E pior ainda, né? Me parece que faltou respeito com o Benítez, que foi o craque do campeonato. Que foi o cara que atuou pelo meio no São Paulo. Quando o Daniel Alves esteve no meio no São Paulo não ganhou nada. Absolutamente nada. Tem qualidade? Tem. Lógico que tem qualidade. Mas não é para jogar no meio. O Daniel é pelo lado do campo, sempre foi pelo lado do campo. E quando ele fala essa história de lateral, é uma questão um tanto quanto simplista, porque existe lateral e ala. Sim. O ala você tem liberdade de fechar por dentro, de abrir o jogo, de participar do jogo. Foi assim que ele participou no Barcelona, na seleção brasileira, sempre participou do jogo. Né? Você falar de lateral é aquela coisa de futebol de várzea, você vai jogar na lateral direita, você na lateral esquerda, não. Estamos falando de futebol profissional. E o ala tem um papel importantíssimo na montagem de um clube. Então ele foi indelicado. É claro que ele tem o direito de se expressar, mas ele foi indelicado principalmente com o Benítez, que é o cara da posição, que chegou, deu conta do recado, com o técnico do São Paulo, não é? E eu acho que está muito melhor o São Paulo, que tem um técnico, tem um comandante, que falou, você vai pela ala, do que com o Daniel mandando no vestiário, o São Paulo não ganhou nada. Exatamente. Né?
Então não fala, Michele. Antigamente o jogador de futebol. Gato fogueteiro, Miller. Gato fogueteiro, eu não queria falar, mas o jogador de futebol antigamente, Michele, ele falava jogando. Isso. O Daniel Alves não é contente com o que ele joga. É. Ele gosta de jogar falando. Eu achei estranho quando ele fala assim que é um desperdício um jogador do jeito do porte dele estar na lateral. Ele acaba se desmerecendo, Exatamente. porque ele é excelente na Quer lateral. dizer, a carreira inteira dele como lateral não valeu de nada. É estranho, Se né? consagrou ali na lateral direita. Porque ele já tá, convenhamos, no fim da carreira. Se ele quisesse mudar de posição, tinha que ter feito isso antes, Porque né? ele chegou. O Michele, ele chegou aqui, ganhou a 10, né? Ele saiu do futebol europeu com um currículo enorme, vasto, falou: vou me divertir no São Paulo Futebol Clube. Vou chegar lá e vou ser tratado como se fosse o Messi, como se fosse Ronaldinho Gaúcho. E você não é. Você não é. Você é um belíssimo ala, um jogador de uma história fantástica no futebol europeu, mas por onde ele passou, Miller, ele sempre foi um ótimo coadjuvante. Sim. Ele não foi o 10 do Barcelona, velho. Nunca O foi bom do Barcelona protagonista, era o Messi, pô. É. E parece que a gente tá com o Messi aqui no São Paulo. Ele se sente o Messi, e não é. Mas pode ver, Michele, todas as entrevistas do Daniel Alves, que ele começa a se alongar no Sempre faz isso. Ele sempre, muitas palavras o fazem delirar. Ele costuma fazer aquilo que gato faz e joga a terra em cima. Como é que é? O quê? As muitas palavras o fazem delirar. Pelo amor de Deus. Miller tá que tá, olha.